Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui juntamente com meu amigo Wesley. Nós vamos gravar o podcast VAD English. Você que também deseja nos conhecer, saber um pouquinho mais da nossa história, um pouquinho mais do nosso podcast, você pode acompanhar o nosso trabalho através das nossas redes sociais. O meu Instagram é Teacher Vanderlei Araújo e também o meu canal no YouTube é Vanderlei Araújo. Se você colocar lá VAD English, você vai me encontrar lá no YouTube também, tá bom? Eu vou apresentar agora um pouquinho o meu amigo Wesley. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele como professor. Também ele vai passar também o arroba dele, se vocês quiserem acompanhar o trabalho dele, tá bom? Fala um pouquinho sobre você, Wesley. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite, tá? Muito legal estar aqui. É a primeira vez que eu participo aí de um podcast, né? Para falar um pouco da minha vida como professor. Já tive oportunidades de falar em programas de TV, como eu falei hoje para você, mas como músico, né? Porque eu também tocava, mas em podcast é a primeira vez, então assim, tá sendo bem bacana. Obrigado pelo convite. Então, eu sou Wesley, eu sou professor de inglês, né? Aí mais ou menos uns 7 anos, né? Comecei dando aula indo na casa de alunos, bem assim, um pouquinho antes da pandemia. Aí depois que veio a pandemia, aí eu migrei para o online, comecei a procurar uns alunos online e comecei a dar aula para eles. Depois eu já tive a experiência de trabalhar numa escola de idiomas. Depois eu fui para uma escola particular e agora eu estou numa escola do estado. Então assim, eu já fui para vários ramos aí em pouco tempo, né? Sim. Vamos dizer, né? Pouco tempo. E consegui uma experiência legal aí, então tem algumas coisinhas para acrescentar aí hoje. Que legal, você falou que já foi músico, Isso. Já deu aula particular presencial, literalmente indo na casa do aluno. Na casa do aluno. E também já deu uma aula online e também já passou por algumas escolas, escola de idioma, Isso. Já deu aula em escola, hoje em escola do estado, não é isso? E... Qual a melhor maneira que você achou? Assim, eu me identifiquei mais indo tete a tete na casa do aluno, me identifiquei mais, assim, online, através de uma plataforma online, ou no estado, ou escola particular. Qual que foi para você a melhor maneira de dar aula? Não tem uma melhor, assim, mas tem uma que eu achei que foi efetiva, assim, vamos dizer, que é online, cara. Online. Numa plataforma simples como o Meet ou como o Zoom, você consegue fazer muita coisa. Você consegue trazer vídeo, você consegue trazer imagem, você consegue compartilhar um documento junto com o aluno e vocês dois ali escrever, trocar ideias. É muito legal online. Eu acho que você tem muito mais recursos, muito mais rápidos para você poder trabalhar. Na casa do aluno também era legal. Era tudo meio manual, né? Você tinha que ter ali o livrão, caderno, caneta, tudo. Então, teve uma vez até que eu fiz uma atividade na casa do aluno. Então a gente fez sobre as coisas da casa. Móveis e tal. Eu ia colocando os post-its assim, ia escrevendo, eles iam procurando, iam falando. Foi bem bacana, eles não esquecem nunca dessa aula. Mas eu acho que online, pelos recursos que você tem, eu acho que você consegue trabalhar muito e o aluno aprende demais online. Parece que não, né? Muita gente tem preconceito, mas aprende demais online. Eu gosto, porque é um método que eu utilizo hoje, é o online, através do Meet, igual você citou. Eu já disponibilizo o link ali, eu já tenho o meu material que eu mesmo desenvolvi, tudo no Word. Também tem alguns e-books que eu desenvolvi também, hoje eu tenho 2 e-books. E eu compartilho com meus alunos, eu trago ideias, trago filme, trago série com música, utilizo alguns vídeos no YouTube. Qual música que você gostaria de aprender? Eu gosto daquela música, vamos aprender inglês com essa música. Qual filme? Eu jogo lá no aleatório, qual filme que você gostaria de aprender? Qual filme que você mais assiste? A gente utiliza esses métodos. E você vê assim, vamos ver a evolução dos seus alunos mais no online, tipo evolução, você falou o método que você mais gostou de dar aula, sim. Mas qual você vê mais evolução? No presencial, na casa? Ou você viu mais evolução assim no online ou com as escolas particular ou do estado, igual você tem essas experiências? Sobre evolução, o que eu conseguia ver legal era no online, você via a evolução, e também escola de idioma, cara. Escola de idioma você vê também. Já na escola particular, eu não sei, de repente por causa da quantidade de alunos, né, que tem ali,
E nem todos os alunos ali estão realmente interessados naquilo. E então ele tem uma aula de inglês agora, depois tem português, depois tem química, depois tem não sei o quê. Então ele fica com a cabeça a mil, ele não se concentra. Em um dia, né? Em um dia. Então assim, o pessoal fala, que estudar inglês em escola, o professor tá lá, só ensina a mesma coisa. Não é, que realmente o cara sai de lá, aliás, ele entra na sala de aula e daqui a pouco já tem outra coisa para ele fazer, já tem um trabalho para ele entregar e não se concentra em nada. Aí às vezes ele não aprende por causa disso. Mas em escola de idioma, você vê, porque o aluno tá ali, né, presencialmente ali, ou online mesmo, mas ele tá para aquilo ali, né? Ele foi para aquilo, ele saiu da casa dele, ele se preparou para fazer aquilo ali. Então ele tem um tempo para focar naquilo. E por ser uma turma reduzida também, eu acho que isso ajuda demais. Então você começa a fazer pergunta para ele começa a te responder, interage, né? Então assim, eu achei fantástico, assim, escola de idiomas e dar aula particular online. Nossa, que bacana. Hoje você pode assim dizer que você conhece algum aluno seu que chegou à fluência? Falou assim, eu tenho um aluno que eu tenho contato com ele até hoje e ele conseguiu alcançar a fluência. Você tem algum aluno assim? Eu não tenho muitos alunos que eu mantive contato, você acredita? Muito assim, mas eu lembro que na época já que eu dava aula, eu já via um aluno praticamente fluente, assim. Que legal. Eu falei assim, esse aluno já tá pronto, tá preparado. Só que eu sempre falava, né, a gente fala assim, eu falava assim, não fica somente nesse nível, tenta fazer uma outra coisa. Eu sempre falo para eles de certificados internacionais. Não pode se acomodar, né? Não pode se acomodar. Eu falo para eles, por que você não faz um curso preparatório mais para frente aí, para você tirar um certificado internacional? Tinha uma aula na escola de inglês que eu tirava assim uns dias só para explicar para eles como funcionava esse processo. Então eu passava vídeo para eles de como funcionava o processo para ele ter um certificado internacional e o quanto aquilo é valioso e importante para ele. Então isso eu não tive. Quando eu aprendi inglês, eu vim saber desse negócio, certificado internacionais, certificações internacionais, bem depois mesmo, depois da faculdade até. Então, assim, você já falar isso pro aluno desde cedo e colocando uma sementinha ali na cabeça dele, é muito legal. Abrindo a visão. É muito legal, eu não tive. E é legal ter esse contato entre professor e aluno. Como eu acho que você já sabe, o meu professor, na época do ensino médio, foi o meu amigo, que hoje é meu amigo literalmente de WhatsApp. O professor Bernardo foi meu professor. E o primeiro episódio que a gente teve aqui foi com ele. E para ele é um orgulho, por exemplo, uma pessoa que ele deu aula no ensino médio, no ensino fundamental, e hoje está ali exercendo a mesma função, sendo professor também, foi gratificante. Gratificante para ele e gratificante para mim também ter ele aqui com a gente, compartilhando as experiências. Cara, isso é legal. E assim, o Bernardo foi um cara que me ajudou muito. Porque foi ele que me indicou para a primeira escola de inglês que eu trabalhei. E ele também me indicou para escola particular, que eu fiquei 4 anos. Que legal. Então, assim, foi ele que me indicou. E eu e o Bernardo, a gente não se conhece pessoalmente, você acredita? Através da minha esposa, que ele trabalhou com ela. A gente se conheceu um dia, assim, bem rápido mesmo. Sim. Foi uma coisa de aperto de mão. A gente nunca parou para conversar. Só pela internet mesmo, e ele já me arrumou aí. Não, ele é muito gente boa, muito, nota 10. Uma perguntinha, como que você começou a gostar de inglês? Foi no ensino fundamental? Qual foi os cursos que você falou? Eu já tive a oportunidade de fazer esse curso, ou foi faculdade? Como que foi esse interesse? Então, o interesse veio desde pequenininho mesmo, mas muito por causa da música, né? Como eu te falei, eu sou músico, eu acho que também por causa do inglês. Então, assim, eu percebo que o inglês foi me levando para tudo que eu sou hoje, né? Para tudo que eu me tornei, tudo que eu fiz teve a ver com o inglês. Então, eu tive banda. Fiquei lá 15 anos tocando com banda porque eu gostava de inglês. Então, eu cantava as músicas em inglês mesmo sem saber. Eu pegava lá umas revistas onde você tinha ou encarte de discos e ficava tentando cantar, acompanhar, né? Foi aí que eu aprendi um monte de palavra. Com música, aprendi diversas palavras. Às vezes não sabia o significado, porque na nossa época não tinha internet. Então eu ia lá no dicionário, eu não era muito bom com dicionário naquela época também. Mas foi por causa da música que tudo começou. Que bacana. Música. E eu lembro de uma época que, assim, lá atrás, fazer curso de inglês tinha que ser presencial, é claro. Sim. E era caro, né? Essas escolas de nome aí, né, cara? E minha família não tinha condições de pagar. Então o que eu fazia? Eu andava pelas escolas, de escola em escola, ao interesse. De escola em escola,
e tentava fazer aquelas aulas grátis. Aula grátis. E ficava nisso. Aí fazia uma aula grátis em uma, ia numa outra do bairro, fazia aula grátis na outra. E assim, aí eu ia... Só ali já me despertou ainda mais o interesse, mas ainda assim eu não podia pagar, não teve como pagar. Então eu fiquei bastante tempo fazendo isso, de aula em aula grátis. E sem contar que tinha... é bom, né? Porque assim, a gente que é da periferia nunca teve uma condição boa para pagar uma escola. Sim. Mas é um conteúdo, por exemplo, ele tá passando sobre como fazer pergunta com do e como fazer pergunta com Ken. Aí você fez nessa aula grátis. Sim. Aí você vai em outra escola, aprende aula grátis, mas ele já tá fazendo no present perfect. Uau. Aí você vai em outra escola fazer uma aula grátis, ele tá fazendo a escola, aula com o Will. Sim. Então fica meio assim... Fica tudo desorganizado, mas eu fui aprendendo um monte de coisa. Foi pescando aqui e ali, foi pescando aqui. Não teve um direcionamento, você começou com isso, vai pra esse... Não teve uma linha, mas é melhor do que pra quem não tem nada. Oxe, era top. E eu gostava, eu ia fazendo isso e com as músicas também, né, que eu ia pegando. Então, assim, eu já sabia cantar muita música, já sabia pronunciar muita coisa antes de fazer curso. Sim, depois, mais pra frente, eu fui fazer curso, né, fui fazer faculdade. O meu primeiro curso de inglês mesmo que eu consegui fazer foi dentro do meu trabalho. Eu trabalhava de inspetor de aluno numa escola e eles tinham um programa lá que era... Inglês para funcionários. Que bacana. Aí quando eu vi o anúncio lá, aí eu falei, quero me inscrever. O pessoal falou, você precisa ter 3 meses de empresa. Fiz 3 meses. Quando terminou os 3 meses, eu falei, agora eu quero entrar. Aí eu entrei, aí a professora me deu, eu fiz uma prova, um teste. Aí eu entrei até numa turma um pouquinho mais avançadinha já, pra você ver. E aí começou, aí eu fiquei lá tendo essas aulas, eram aulas muito boas, assim, tinha só 5 alunos. Comecei ali, dentro da própria escola que eu trabalhei. Finalizei ali, né, que aí a escola fechou, tive que sair e tal. Aí eu falei, agora eu vou procurar um curso de inglês. Sim. Aí eu procurei um curso de idiomas numa escola de idiomas mesmo. Foi interessante porque quando eu cheguei nessa escola de idiomas, eles falaram assim, você quer fazer uma prova para ver seu nível, para ver onde você vai começar no curso? Aí eu falei, quero. Eu fiz a prova. Aí deu que eu já entraria no intermediário. Só que eu falei assim, só que eu não quero fazer intermediário não, eu quero fazer desde o começo o curso. Sim. Aí ninguém entendeu direito, mas o que eu queria, na verdade, com isso? Era já ver como os professores davam a aula para eu poder preparar as minhas. Nossa, que interessante, foi esperto. Foi. Muito então, bacana. Assim, aí ali mesmo já abriu minha mente, eles estavam ensinando coisinhas como cores, como não sei o que, cidade, não sei o que, alfabeto, e aquilo ali eu já sabia. Sim. Mas mesmo assim eu me empenhava, eu fazia tudo direitinho e observava como os professores davam aquelas aulas. Bacana. Como que eles explicavam aquela coisa simples, né? E depois eu ia replicando. Mais para frente eu acabei replicando, usando um pouco até desse material mesmo para passar para os alunos e tal. Que então, bacana. Fui fazendo. E na graduação? Você fez graduação voltada tipo pedagogia e voltado para idioma ou só inglês a sua graduação? Eu fiz inglês, português e inglês, né? Pelo Enem, né? Fiz o Enem, tirei uma boa nota. Aí eu falei, vou fazer uma faculdade de letras, né? Que bacana. Aí fiz letras, português e inglês. E fiquei lá, acho que 3, 4 anos fazendo. Aí assim que eu finalizei a faculdade já, aí que eu já comecei mesmo a trabalhar, aí que eu comecei na casa do aluno. É porque assim, a gente faz faculdade, mas a gente trabalha ainda, né? Eu era inspetor de aluno numa escola lá no Tatuapé, na época. Um monte de escola, eu fui muito tempo inspetor de aluno. Então, meio que não tinha tempo de cuidar das minhas coisas. Quando eu realmente saí da escola, eu falei, agora eu vou começar a fazer as minhas coisas. Aí comecei a dar aula na casa de aluno, comecei a ver lá a internet, né, o Zoom, o Meet e tal, e comecei nessa coisa. Aí foi surgindo interesse. Aí depois veio escola de inglês, aí depois veio escola de idiomas, aí agora, escola de idiomas, depois escola particular e agora escola do estado. Que bacana. Fui passando por um monte de... Você falou que trabalhou e estudou, já estava estudando, mas ainda não era professor. Eu também passo por isso. Por exemplo, hoje eu trabalho na área de contabilidade, na área fiscal, no escritório, e já chego em casa correndo, já preparo o meu conteúdo e já mando mensagem com o link para o aluno para ele entrar na aula. Começo sempre 7h30, minhas aulas mais ou menos esse horário, de segunda a sexta. E no sábado que eu tô livre, que eu dou aula pela manhã e um pouquinho à tarde. Mas é corrido, eu já chego correndo, transporte público e tal. Mas o meu foco maior hoje não é só ficar me dedicando a 2, eu quero me dedicar a um só, eu quero ser, literalmente só me dedicar para ser professor. Mas assim, Vanderlei, por que você não já abre mão para continuar só nesse? Porque não dá.
Ainda tenho, por exemplo, eu tinha 3 alunos. Uma prima, uma amiga e um primo. 3, só dava aula no sábado. Aí um comentando aqui, outro foi divulgando ali. Hoje eu tenho já uma quantidade boa, assim, de alunos, mas ainda não supre minhas necessidades. Mas o meu futuro é esse. Ter a minha própria escola, ou ser professor integral. Eu tenho esse tipo de pensamento. Legal. E você pensa em dar aula nesse formato online mesmo, ou você pensa em, de repente, para as escolas também, igual eu? Eu fui me aventurando, né, para conhecer tudo, para poder falar de tudo depois. Sim, eu tenho vontade. Surge uma oportunidade para mim dar aula em uma escola, ou uma escola do estado, ou uma escola de idiomas. Eu tenho vontade, eu tenho essa vontade, sim. Experiência, né? E isso serve de experiência, mas futuramente eu pretendo só ficar no online. No online, cara. É muito melhor. É muito pra legal. Mim. Eu muito gosto legal. bastante, eu gosto também. bastante. Uma pergunta assim, sobre idioma. Você já chegou a sair para fora? Nunca foi? Tem vontade? Seria bom para o seu currículo? Não seria? Sim. Eu ainda não fui, né? Eu penso em ir de repente, aí igual Canadá é um lugar que eu gostaria de conhecer, mas eu gostaria de ir com um objetivo, assim, vou para outro país para estudar alguma coisa específica, para melhorar o meu currículo. Não porque, de repente, no momento, né? A gente fala assim, mas daqui a pouco muda a cabeça também, a gente não sabe. Mas no momento, eu gostaria de estudar, ir para fazer alguma coisa específica para melhorar meu currículo. Você, assim, a técnica que você usou foi lendo revistinha de música, buscando palavras novas. Você já foi músico, como que você já disse também, né? Cantando e tal. Mas qual é a técnica que você indica, assim, para quem quer aprender inglês? É ler mais ou ter uma meta assim, tenho que aprender no mínimo 10 palavras todos os dias, ou com filme, ou com música. Qual é a técnica? Qual é a maneira correta de estudar? Olha, eu sempre dou uma dica para os alunos assim, eu falo, entenda o que você gosta primeiro, para você poder estudar o inglês em cima daquilo que você curte fazer. Por exemplo, eu era música. Sim. Então eu ficava lá cantando, lendo, tal. Então eu lia, repetia, cantava, tudo em inglês. Se você gosta, de repente, de filme, você pode fazer isso com filme. Eu gosto de, sei lá, videogame. Então vai pro videogame. Então, assim, eu acho que às vezes não tem uma maneira única, né? Cada um vai aprender de uma forma. Mas tem que ser com algo prazeroso, algo que a pessoa goste, né? No meu caso, igual eu falei, se deixar... Outra coisa que eu gosto também é YouTube. O YouTube, pra mim, é perfeito. Além de você encontrar várias dicas lá, várias aulas, tem professores que eles abrem lá de graça uma live, aí do nada começa uma aula. Hoje mesmo, tomando café com a minha esposa, tinha um professor que eu gosto muito, tava online, eu conversando e ligado lá no celular, e ele falando também inglês lá, muito legal, cara. O YouTube é top para aprender. Eu recomendo demais o YouTube. Sim, o legal do YouTube, por exemplo, eu vou explicar sobre, um exemplo, o verbo to be. Eu não gostei da maneira como o Vanderlei explica. Tem lá o professor Wesley, vai explicar o mesmo conteúdo, você pode pausar, pode voltar. Não gostou da maneira que o Wesley explica. Tem outros professores, tem mais de 50 professores para você ver da maneira e de diversas formas. Eu já vi professor explicando o verbo to be, eu acho que eu vi no Instagram, ele cantando como se faz o verbo to be. Um rapzinho lá e explicou e o pessoal adorou. Então tem diversas maneiras para você aprender. Hoje tá muito mais fácil do que quem tentou há 40 anos atrás. Eu queria ser professor. Quem tentou há 40 anos atrás era biblioteca, era livro, era dicionário. Se não tinha um CD, era fita, era pior ainda. Hoje a gente tem muito material à disposição, mas a pessoa às vezes não aproveita. Não vai atrás. Igual você falou da fita, né? VHS. Então o cara tinha lá o videocassete, colocava o VHS, o filme legendado. Para ele não ver a legenda, ele catava aquela fita isolante e passava na tela da TV. Eita. Passava na tela da TV para você não ver a legenda. Para você apenas ouvir. Treinar só ouvir. E treinar o listening ali. Ai, que legal, hein, meu? A dica que eu dou para os meus alunos, eu faço um desafio. Falo, qual filme que você gosta? Eu pergunto. Aí a pessoa, eu gosto de Crepúsculo. Aí eu já vejo o nível que o aluno tá, falou, vou te dar uma meta. Que as pessoas gostam de ser desafiadas. Eu falo assim, 1 ano para você dominar esse filme. 1 ano você vai assistir esse filme quantas vezes você quiser. Você tem 1 ano para aprender. Você vai dominar ele. A dica que eu te dou, coloca primeiro com a legenda em português.
Depois de um tempo, coloca com a legenda em inglês. E por último, coloca sem legenda nenhuma. E aí, eu quero ver como que você vai se sair daqui a um ano com esse filme. Se você vai assistir uma vez por semana, fica ao seu critério e a sua disponibilidade de tempo. Se uma vez por mês, você decide. Mas você tem um ano para dominar esse filme. Topa? Topo. E aí eu sempre vou vendo a evolução. E aí, depois de 2 meses, e aí, como que tá o filme? Dá pra entender alguma coisa? Já entende algumas cenas? Porque é um filme que você já conhece. Já sabe o que tá acontecendo ali no cenário. O contexto, você já tá entendendo tudo que tá passando. Então, e aí, como é que tá o filme? Depois de 3 meses, e aí? Tá assistindo? Eu assisti pouco, não sei o quê. Não, o tempo você que vai fazer. Você teve tempo. Agora você tem um aninho aí e a gente vai ver essa evolução. E o legal que, igual a gente tá dizendo, vai enriquecer o vocabulário do aluno. Talvez daqui a um ano ele não vai dominar igual ele assistir um filme em português. Mas eu tenho certeza que enriqueceu de quando ele começou no primeiro dia assistindo aquele filme, para depois de um ano, vai ser maravilhoso a evolução. Essa maneira que você falou de estudar, eu faço com os alunos também, só que com pequenos trechos do filme. Então eu pego uma ceninha ali de 3 minutos. Também faço. Né? Então ele vai fazer essa mesma coisa. Então vai dar ali, sei lá, 9, 10 minutos. 3 minutos vai virar 10. Mas ele tem que entender que aquilo ali ele não está assistindo, ele está estudando. Sim. Então ele tem que fazer. Às vezes o aluno, poxa, mas eu vou assistir a mesma cena 3 vezes, vai. Sim. Você vai, porque depois quando você for assistir de novo, você não vai precisar de legenda nenhuma. Isso. Eu coloco, por exemplo, tem uma série, um filme que eu coloco com um aluno, e eu coloco sem legenda nenhuma. Uma série do Procurando Nemo. Coloco lá 2 minutinhos da cena. Sem legenda nenhuma. Eu perguntei, quanto que você entendeu? Aí o aluno, entendi 20%, 10%, não entendi nada. Aí depois eu coloco com a legenda em inglês. Quanto que você entendeu? Agora com a legenda eu entendi uns 30, 40. Beleza, agora vou tirar a legenda e a gente vai para a explicação, vai pausar. Falou uma frase, pausa. Qual a estrutura que ele está usando aí? Qual é o tipo de regra gramatical que ele está usando? O que ele falou? O que você entendeu? E aí, depois que eu já expliquei a cena toda, aí eu volto sem legenda e eu perguntei agora, quantos por cento você entendeu? Nossa, professor, parece que abriu minha mente, eu tô entendendo tudo agora. Sim. Esse mesmo esquema que você faz, eu ainda incluo uma técnica chamada shadowing. Que ele vai imitar ali tudo que o cara vai falando, ele vai falando atrás. Então o cara vai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois ele não sei o que, não sei o que, não sei o que, atrás do cara. Então é shadowing. Então ele vai imitando tudo. Então isso vai melhorar a pronúncia dele, porque ele vai tentar pronunciar o mais parecido com o nativo. Tipo uma cópia, né? Isso é muito legal. Eu faço diversas maneiras. E quando eu vejo assim, o aluno tá tentando entender como que se fala, can you help me? Aí ele não consegue. Aí eu vou escrevo um meio aportuguesado o you, eu coloco o i de igreja, o you mesmo. O help, como é que eu vou escrever? Eu escrevo com R, E, isso. Pra ele fazer o som ali do H, né? Isso, aí ele agora me deu muito mais vontade e ficou muito mais fácil, sinto muito mais à vontade, porque a minha dificuldade era a maneira de falar, Vanderlei. A gente vai fazer uma gambiarra aqui, mas... no começo, né? Aí a gente vai tirar essas rodinhas da bicicleta com o tempo. Aqui é só porque você está começando. Depois a gente já vai tirar essas rodinhas, você já vai criar mais coragem, já vai começar a se desenvolver mais. Porque eu não posso deixar ele engessado sempre com aquilo, com aquele apoio para sempre, senão ele vicia também. Sim, e depois de um tempo, de tanto que ele vai ouvir e ler aquela palavra, já vai ficar natural para ele. Ele vai saber que help, de repente, não se escreve com R, mas com H, porque ele já viu muito aquilo. Sim. Vocês já falaram muito essa palavra durante as aulas, né? Então é muito interessante. Muito bacana. E outra perguntinha assim, você falou que já deu aula particular, presencial, também já foi músico. Tem alguma dificuldade que você olha assim pra música quando você começou a aprender e você vê o nativo conversando, falando com ele? Eu acho que é muito o sotaque, né? Que tem umas coisas. E quando eu cantava, que eu pegava as letras, eu não sabia de nada na época, mas eu percebia que eles meio que engoliam algumas palavras. Né? Mas não é aquele, é o connected speech muitas vezes, né? Que ele vai conectando as coisas depois de um tempo que a gente vai entendendo por que eles faziam. Então,
muitas vezes lá no encarte, lá na revistinha, estava escrito de um jeito, mas a pronúncia dele era outra, né? Sim. Então, demorei bastante tempo para entender isso, porque, como eu te falei, não tinha professor, não tinha nada. Sim. Só foi uma coisa que eu percebi. Eu falei, nossa, mas ele não canta desse jeito. Ele não fala can you, ele fala can you. Can you? O que é can you? Não é can you, né? Aí eu ficava olhando, aí a gente vai fazendo essas assimilações. Aí mas depois eu entendi tudo. O segredo. Mas você sofre. Por exemplo, a gente mora no Brasil. Eu vou conversar com um gaúcho, eu vou perceber que é muito diferente. Ele tá falando português, mas é muito diferente. É um sotaque carregado, tem gíria, tem coisas da região dele. Então, quando você vai conversar, tipo, com uma pessoa que mora no centro, em Nova York, e vai conversar com alguém que mora no interior, no Texas... Nossa, é muito diferente. Parece que você tá aprendendo inglês de novo, né? Parece que você não sabe nada quando você chega. Sim. Mas aí, de tanto você ficar, de tanto você tentar, de ouvir, o seu cérebro vai adaptando, né? Ele vai conseguir. Vai demorar um pouquinho, mas vai. Sim. Qual é a maior dificuldade que você vê nos alunos, no iniciante, uma pessoa que tá no zero, não sabe nada de inglês? Qual você acha que é a maior dificuldade? Acho que é o medo de falar. O medo de falar. O medo de falar. Eles têm medo da pronúncia, o medo de errar, a vergonha, né? No começo. Sim. Por isso que muitos, quando vão procurar aula de inglês, ele quer sozinho, ele quer individual a aula. Sim. Porque ele tem vergonha. Vou ficar passando vergonha, falando igual uma criança aí, errando tudo. Mas é o início, né? O começo. Errando que se aprende, né? Aquela máxima, né? Errando que se aprende. Mas eu acho que é a vergonha deles no começo ali. Depois que eles vão perdendo a vergonha, que eles vão passando dessa fase da pronúncia, você percebe que abre um leque assim, aí ele deslancha. Mas é essa barreira da timidez, né? Já viu aquele, não sei se você já viu, mas tem algumas pessoas que colocam prazo. Em 6 meses você vai ficar fluente. Em 1 ano você vai ficar fluente. Isso é mentira? É verdade? Eu não consigo acreditar não que em 6 meses, em 3 meses, aprenda inglês dormindo. Você já viu isso? Aprenda inglês de não sei o que. Gente, não. Não, acho que não é assim que acontece, não. Porque a gente, né, que estuda inglês há muitos anos, aí, muito tempo, a gente não sabe tudo. A gente sempre vai tropeçar em alguma coisinha ou outra. Como que o cara em 3 meses vai ficar fluente, né? Em 6 meses? Em 1 ano, se o cara for muito compromissado ali, estudar muito mesmo, de repente tá imerso na cultura... Aí eu acredito que às vezes aí em 1 ano e pouco, o cara consegue sim ser fluente. Mas tem que estar nessas condições. Sim. Agora aqui, Brasil, né? O cara tem aula de inglês 1 vez na semana, quando é escola de idioma. Pega o material quando tá na aula. Só pega o material quando tá na aula. O cara não pratica durante a semana. Ele vai demorar muito. Eu vivo falando para os alunos, eu não vou fazer milagre, é você que tem que fazer. Verdade. Igual eu te falei, quando eu estudava inglês lá com a professora na escola, que eu trabalhava, eu não ficava só nas aulas dela. As aulas dela era de quarta-feira, era 2 horas de aula. Mas eu chegava durante a semana, eu trazia coisas para ela, eu perguntava para ela, eu assistia YouTube, eu assistia não sei o quê. Então eu ia para cima, não ficava estacionado, esperando que ela fosse virar uma chavinha na minha cabeça que eu ia começar a falar inglês. Os alunos às vezes esperam isso, né, dos professores. Sim. Mas eles não entendem que a responsabilidade é deles. Sim, aí fala assim, porque aquela escola o professor não é... Não, você também fez sua parte. Exatamente. Quem faz a escola é o aluno, né? Ele também tem que se ajudar. Fazer. Isso. É por isso que eu falo, o inglês, a pessoa, ela tem que gostar. Ela tem que gostar um pouquinho. Porque tem gente que fala assim, eu vou fazer inglês só porque a escola, porque o meu trabalho pediu, ou porque eu preciso. Tá, mas você gosta, pelo menos um pouquinho, você tem ali uma intimidade ali com a língua, você ouve músicas em inglês, você acha interessante filme legendado. Tem interesse de viajar, algo do tipo. Você acha legal conseguir ler o que está escrito na camisa de alguém em inglês, sim, andando na rua, você acha isso legal? Se você acha essas coisas legais, o inglês vai ser para você mesmo. Isso aí. Né? Igual você estava dizendo também sobre as pessoas terem vergonha, timidez na hora de falar. A minha sala de aula eu fiz FATEC, né? Fiz secretariado na FATEC. E tinha inglês e tinha espanhol. E aí a professora, eu ainda vou fazer um podcast com ela, um episódio. A minha professora foi a Amanda de Luca. E ela, a aula ela era maravilhosa. Eu chegava cansado do trabalho. Depois de um dia exaustivo mesmo, que eu trabalhava na produção.
E aí ia dar aula. Mas a aula de inglês dela é maravilhosa. Ela perguntava assim, quem quer falar? Eu era sempre o primeiro, quem quer tentar? As duas mãos levantadas. Ah, não, o pessoal no fundão com timidez. Não, eu quero sentar na fileira da frente. Eu sentava nas primeiras fileiras. Precisa anotar, eu já anotava. Quem quer tentar falar? Eu quero ser o primeiro a tentar falar. E eu nunca tive vergonha, eu sempre fui cara de pau. Quem precisa falar, vou sair daqui dedicado a aprender esse idioma. Eu saí de lá, não saí falando inglês, saí no nível intermediário. No meio da semana eu buscava filme, ia no YouTube, eu buscava explicação. Ela ensinou sobre o Going To. Eu vou buscar explicação sobre o Going To no YouTube. Eu vou buscar no Google. Conteúdo, quanto mais eu puder, melhor. Eu via canais de inglês com filme, Nossa, inglês legal. com série. Tem uma série que eu gosto, que é Eu, a Patroa e as Crianças. Eu assisti ela em inglês. De tanto eu assistir aquela série, tem uma frase que eu viciei nela. Foi a primeira frase que eu aprendi em inglês, fora o What's Your Name, né? A primeira frase que eu aprendi em inglês foi do episódio que o filho compra maquiagem de defunto pra mãe. Já ouviu falar nessa série? Eu, a Patroa e as Crianças? Sim, eu patrulhei as crianças, mas eu não tô lembrado desse episódio, É talvez. a formatura da esposa, da Jay. E aí ele compra uma maquiagem de defunto e ela coloca no rosto e fica com o rosto todo feio. Aí o pai chega assim, você comprou maquiagem de defunto pra sua mãe. Aí a cena é essa. Aí eu me lembro como se fosse hoje. A primeira frase que eu aprendi. The boy bought his mother dead people's makeup. O garoto comprou maquiagem de defunto pra mãe dele. Isso. Foi a primeira frase que eu aprendi em inglês. Mas foi repetindo. E quando eu escuto essa frase, pra mim eu tô escutando em português a mesma coisa. É natural, né? Porque muita gente também... chunks de linguagem, né? Chunks de linguagem. Por exemplo, what's your name? Todo mundo... Ninguém precisa traduzir isso. Já tá na mente. E já responde fácil. What's your name? My name is. Né? Isso. Where are you from? I am from... Tanana, tanana. Então, assim, são chunks. Aquilo ali já tá automático. Tem que fazer isso com as outras. Sim. E existem vários chunks. Por exemplo, can I go to the bathroom? Isso. Né? Isso é legal. Eu uso essa tática. Eu falo assim, pega esse padrão. Qual padrão? Qual a primeira palavra que até quem nunca estudou inglês sabe? Perguntar o nome. Qual é o seu nome? What is your name? Pegou o padrão? Tira a palavra nome. Acrescenta lá. Qual é o seu endereço? Eu peguei o patrão. Qual é o seu endereço? What is your address? Qual é o seu e-mail? What is your email address? Pega o padrãozinho, tira a palavra name e coloca outra coisa ali. Quero ver agora você aumentar o seu vocabulário. Aprenda no mínimo 10 palavras e encaixa nesse padrão. Vai enriquecer isso. Um dia, 10 palavras. 2 dias, 20. 3 dias, 30. 4 dias, 40. Você chegar na próxima aula, que é daqui 7 dias, você já vai aprender 70 palavras. Olha só, para quem não sabia nenhuma. É verdade. Enriquece seu vocabulário. Enriquece, né? E estudar o que eu sempre falo para os alunos. Gente, estudem verbos. Quer começar a aprender inglês? Comece a estudar verbos, que você vai conseguir criar suas frases. Isso já vai te motivar a você... continuar, né? Estudem verbos. É muito bom. Então, pega essa dica, estudar verbos. E hoje em dia você pode ir no YouTube. Quais são os 20 verbos mais usados no inglês? Cara. Pronto, já começou bem. Vou pegar lá os 20 verbos. Como eu montar frases, agora você já mudou, você já aprendeu os 20 verbos. Agora escreve assim, como montar frases com tais verbos. Sim. Já vai melhorando. O cara pega lá um verbinho simples como work, né? Aí work, verbo to work, né, que é trabalhar. Ele vai falar, eu trabalho, então I work. Aí ele vai falar assim, agora eu quero falar que eu trabalho em casa. I work at home. Eu trabalho no hospital. I work in the hospital or at the hospital, né? Então ele vai colocando e vai criando, exatamente o que você está falando. Mas eu acho que tudo tem que partir do verbo. Isso. Por exemplo, run, verbo correr, né? To run. Eu corro, ele corre. Aí tem a coisinha do S, né? Da terceira pessoa que a gente vai explicando depois. Mas no comecinho ele consegue criar um monte de palavras já a partir desse verbo. Se ele souber ali que I sou eu, né? I run. I run. Ok, eu quero falar agora que eu corro de manhã. I run in the morning. Né? Isso. E assim por diante. Que bacana. Além de você, na sua família, por exemplo, se você tem irmãos ou mais alguém na sua família que fala inglês? Cara, uma das minhas primeiras alunas foi a minha prima. Então eu dei aula para ela e depois eu descobri mais para frente, depois que a gente parou, ela teve que parar de estudar, né, comigo,
que ela comprou uma Bíblia em inglês. Que legal. Então, eu falei, nossa, uma Bíblia em inglês. Eu falei, eu leio a Bíblia em inglês. Eu falei, nossa, que legal. A partir Que é das algo que ela nossas gosta aulas. também. A partir das nossas aulas, porque até o momento ela nunca foi de música, de filme, de nada. Então, eu percebi que a coisa dela é a leitura. Então, ela comprou a Bíblia, então ela, com certeza ela tem uma Bíblia em português e inglês, então ela deve fazer uns estudos ali mesmo. Que bacana. E ela continua estudando. E algo que ela gosta, igual você estava falando, né? Se for para fazer, faça com algo que você gosta. Se você gosta de música, vai aprender inglês com música. Se gosta de série, com série. Se gosta de filme, vai fazer com filme. Se gosta da Bíblia, leia a Bíblia. E isso ela aí. foi pra Bíblia. E eu nem sabia. Um belo dia fui na casa dela e falei, não, que eu tenho uma Bíblia em inglês e tal, não sei o quê. Aí passou mais um tempo, eu descobri que ela passou na faculdade de Harvard. Olha. E ela Ela começou com você no nível 0. Ela começou no nível 0. Ela chegou uma carta lá de Harvard pra ela me mostrou toda orgulhosa. Que orgulho. Só que ela acabou não indo, porque ela tinha passado num concurso público aqui em São Paulo mesmo, né? E ela acabou indo pro concurso e não foi pro outro país lá. Mas você tinha perguntado sobre... Se mais alguém fala da minha família. Mais alguém da sua família. Então, essa minha prima, né, que ela tem um bom conhecimento, mas eu nunca vi ela falando assim, mas ela tem um bom conhecimento. Prima Carol aí, um beijo pra ela. Deixa eu ver. A minha irmã é muito boa, a minha afilhada, eu dei aula pra minha afilhada também, Eduarda. Eu dei aula pra ela e ela é muito boa no inglês mesmo. Então, assim, eu não precisava, com ela, eu não precisava repetir muita coisa. Que bacana. Isso era muito legal, porque também ela é bem inteligente. Então eu falava pouco com ela, assim, ela, não, já entendi. Aí ela já aplicava aquilo na hora. Uhum. Era muito legal. Então, assim, a aula com ela flui, né? Fluía muito bem, porque você vê que em 1 hora de aula, às vezes você fica com alguns alunos, não que seja um problema. Isso. Não que seja um problema. Mas você ficava repetindo. Às vezes, quando ia ver, você só ficou naquilo 1 hora inteira. Com ela, é isso? Já sei, tá. Aí já ia pra próxima. Já pegava, já fazia uma conversação. Bacana. E ela sabe bastante. Minha irmã também sabe. Só que minha irmã não quis estudar muito. Mas ela sabe bastante. Mas a minha afilhada Eduarda sabe também. Fora isso, acho que mais ninguém. Mais ninguém, assim, sei lá, tio, prima, aliás, tio, tia, essas coisas, ninguém. A esposa também não. A esposa, ela faz Duolingo. Mas é alguma coisa. Ela faz Duolingo, ela tá há uns 3 anos aí no Duolingo. A minha esposa lá em casa, né, ela não gosta muito de falar. Eu acho que ela tem um pouco de vergonha em falar. Mas ela entende quando eu falo. Tem hora que me dá a louca lá, eu só fico falando inglês. Brincando com meu filho, eu só falo inglês. Só pego um dia assim, um tempinho, só fico no inglês. Então eles entendem tudo. Só que eles ficam com vergonha de falar e não falam nada. O seu filho fala alguma coisinha? Ele fala bastante. Ele tem uma pronúncia muito boa. Só que eu pretendo colocar ele de repente aí num curso, numa coisa mais pra frente. Filho de peixe? Pois é, né? Não, na verdade como é que é aquela... Em casa de ferreiro, espeta de pau? Não deu. Não vai. Até por causa do tempo. Às vezes a gente não tem muito tempo, ou às vezes é nosso filho, a gente não tem aquela paciência, não sei como é que é. E ele também tem as coisinhas dele. Eu penso em colocar ele numa escola de inglês mais pra frente, ou numa aula online, né, com o professor, pra ele ir pegando. Mas ele joga muito game, então ele sabe a pronúncia, ele sabe o que tem que fazer, ele consegue ler, né, isso tudo, assim, natural, né, natural mesmo. Ele ouve muita música em inglês também. Que bacana. Eu vou até dar essa dica pra ele, falar, agora que você tá ouvindo bastante, tá com 9 anos, vai fazer 10, falei, já tá bom de começar a cantar, agora tá tudo mais fácil, né? Sim. Começa a pegar aí as letras aí na internet. Lê a letra. No próprio YouTube. Faz um karaokê. No karaokê, isso que eu ia falar, o próprio YouTube tem um karaokê. Isso. Na nossa época não tinha nada disso, rapaz, era muito difícil. Sofrido. Era sofrido. Quando eu vejo assim, eu não consigo, professor, não sei o quê. Eu falo, cara, você pode estudar no trem. Você tá no trem, não coloca lá seu fonezinho de ouvido, você vai ver diversas aulas sobre o conteúdo que você quiser. Para de chorar. Tá tudo tão na mão. Sim. Que parece que o povo vai perdendo o interesse. No próprio YouTube mesmo, se o aluno quiser, não tenho dinheiro, não sei o que, gente, no YouTube tem aula lá de tudo, do 0 até o avançado. Sim. Aqui, né, eu já tô assistindo vídeos em inglês com professores de outros países. Eu acho muito legal assistir. Tem um site chamado engvid.com, né,
Então, os professores são canadenses, tem professores americanos. É professores... gratuito? É gratuito, tá lá, é só colocar no YouTube, engvideo.com. Então, tem um monte de aula lá, igual o verbo to be. Agora eu vou ver como uma professora do Canadá ensina o verbo to be. Isso já... Né? Como que ela ensina como que ela vai ensinar you can, o can't? Como que ela vai fazer? Então, lá na internet mesmo, no YouTube, rapidinho, de graça. engvideo.com, muito bom. Aí, ó, pessoal, se vocês quiserem, já pesquisa, não perca essa oportunidade de aprender. Aprender nunca é demais, conhecimento nunca vai ocupar espaço. A forma que eu gosto também é com imersão, como eu já disse. Eu trabalho no escritório, mas a primeira coisa que eu chego, quem trabalha comigo sabe. Eu chego, coloco meu fone de ouvido, conecto lá, coloco o YouTube e vou minimizar a tela, e vou trabalhar. Das 7h30 que eu começo até as 5h30. Só paro para ir no banheiro ou horário de almoço. Mas é ouvindo música. O tempo inteiro. Isso, ouvindo música, trechos de filmes, inglês o dia inteiro, séries, o dia inteiro. Ah, mas eu não conhecia essa expressão. Vai ver, eu aprendi uma gíria. Vai ver, eu aprendi uma piada interna que tinha no filme, que tinha na série. Eu aprendo expressões que eu não sabia. Imerso, totalmente imerso. Ah, mas eu saí no nível intermediário na faculdade e por isso eu vou parar? Não. Eu quero avançar, eu quero evoluir. Eu saí dedicado. Foi em 2021 que eu me formei. E de lá pra cá eu não parei. É imersão total. Mas, Vanderlei, como que você conseguiu? Esforço. É esforço. Da mesma forma que eu posso me esforçar, você também pode. Sim, sim. E você falando de imersão, que é muito importante, alguns anos atrás eu fazia um aplicativo, era um site também, chamado English Central. EnglishCentral.com. Tem aplicativo também. Esse era pago, mas na época era tão baratinho, era R$30. Uhum. E era legal porque assim, eu tinha 25 minutos por semana para falar com o nativo. Olha que bacana. Então eu tinha... Como que era? Você fazia alguns vídeos durante a semana, você estudava por ele, então tinha vídeo, tinha listening, tinha speaking, tinha um monte de coisa. Como se fosse um Duolingo, só que com vídeo. Aí você ia somando pontos pelas aulas que você fazia, somando moedas. Aí quando você conseguia, acho que era 600 moedas, que era bem rapidinho de fazer, tá? Aí você conseguia 25 minutos para falar com o nativo. Que bacana. E era um professor nativo, só que eles eram das Filipinas. Eram sempre professores das Filipinas, né? Uhum. Então... asiáticos, né? Então você falava com eles. E eles eram professores também. Era legal que você colocava o horário, você que escolhia para fazer seus 25 minutos, o horário e o professor você escolhia no aplicativo. Sim. E nem sempre você estava com o mesmo professor ou professora, mas era muito legal. Imagina, 25 minutos com uma pessoa que não fala o seu idioma, você na sua casa, pagando um precinho muito bom, né? Muito acessível. E isso eu fiquei 1 ano nesse aplicativo. E eu já dava aula também. E isso me ajudou demais quando eu fui fazer uma entrevista em inglês, por exemplo. Que bacana. Vou ter que concluir. Não, então assim, de tanto praticar com eles, de tanto praticar com o nativo, quando foi para fazer a entrevista em inglês, eu tirei de letra. Que bacana. E o legal é que assim, ele não sabe falar nada em português, então vocês têm que se virar. Aí tem uns alunos que falam, mas vem cá, eu não sei nada de inglês, eu posso pagar esse aplicativo e fazer? Eu falei, gente, faz. Por quê? Ele vai dar um jeito, o professor vai dar um jeito de se comunicar com você, seja escrevendo, seja fazendo mímica, e você vai ser obrigado a falar. Você vai ficar lá 25 minutos olhando pra cara do professor? Não vai. Ele vai te obrigar a falar, vocês vão ter que conversar. Nem que saia o mínimo da conversa ali, mas vai sair. Então, assim, eu sempre indico esse site. Eu não ganho nada por indicar. Adoraria até. Não ganha nada, né? Seria bom para patrocinar o nosso podcast. Já pensou? Mas o site o aplicativo é English Central. English Central. Isso. E tem, tipo assim, no Google, no Play Store, será que acha fácil? Acha fácil. Play Store, né? Eu tenho ele até hoje, mas eu não pago mais. Eu sei que aumentou um pouquinho, como tudo aumenta, né? Aumentou um pouquinho o valor, mas ainda vale muito a pena, porque se eu não me engano agora eles estão fazendo 2 vezes por semana. Sim. Então você tem 2 vezes por semana, no seu horário, no seu tempo, então ajuda demais. Quem quer ficar imerso, né? Um pouquinho mais de imersão. Que legal. Quando eu comecei, as pessoas falavam assim, olha, se você não for viajar para fora do Brasil, você não vai ficar fluente.
Você também já te falaram isso? Ó, se você não conseguir sair pra fora, você não vai ficar fluente, Wesley. Nunca me falaram, não. Nunca me falaram. E eu também não acredito. Eu também não acredito. Hoje tá muito fácil. Eu posso viajar pro mundo sem sair de casa. Sem sair de casa. Eu falo com pessoas do Canadá, se eu quiser. Eu quiser... Aí eu quero ver como que um australiano fala. Oxe, eu consigo ver ele falando. Uma pessoa do Texas, uma pessoa da Rússia falando inglês, eu consigo. Pessoa de qualquer lugar do mundo. Sem contar que você pode fazer amizade com essa pessoa e conversar de graça com ela ali, né? Sem pagar nada também. Ah, conheci um americano. Ah, conheci um filipino que seja. Você tá ali conversando, teclando, tá ali falando. Tá muito mais fácil. Tá muito mais fácil. Se eu tiver a oportunidade, vai me enriquecer muito de viajar. Currículo, né? Isso, vai me enriquecer bastante. Mas aí não deu... Pô, o celular tá na mão. A gente pode e deve se esforçar. Não vou me limitar. Ah, é porque eu só tenho aula na terça ou na quarta e minha vida é corrida. Não, você tem que se esforçar e sair da sua bolha que você consegue evoluir sim. Além dos parentes e amigos, você já teve assim oportunidade de dar aula para as pessoas que querem aprender português, por exemplo, um americano que queira aprender português e você ensinar para ele, só que você falando inglês, ensinando o português. Fazer o inverso, né? Você já teve essa oportunidade? Não, mas deve ser muito interessante, né? Deve ser muito legal, nunca tive. O máximo que eu tive assim com pessoas de outro país era uma brasileira, mas ela morava nos Estados Unidos, eu dava aula para ela. Então ela estava nos Estados Unidos, ela não sabia se comunicar, eu dava aula. Mas era brasileiro, né? Então eu ensinava inglês para ela, não o contrário, igual você falou. Sim. Assim não, mas deve ser muito interessante. Eu já tive alunos de fora, assim, alunos de Portugal, mas brasileiros também. Brasileiros lá, né? É a mesma coisa. Sim, eles colocaram uma amiga minha que saiu aqui do Brasil, foi para lá, colocou o meu cartazinho, meu contato lá em um grupo onde só tinha brasileiro, e eles aí começaram a entrar em contato comigo, só que a diferença é o fuso horário, é 4 horas de diferença. Se começasse a aula às 6 horas, para eles já era 10 horas da noite, então isso atrapalhava um pouco. Mas foi uma experiência bacana, eu consegui bem uns 10 a 15 alunos. Nossa, que legal. De Portugal. Legal. Sim. E você trabalha com eles até hoje ainda, não? Não deu por causa do fuso horário. Aí chega o verão, pessoal na época de escola que eles estudam bastante, tipo umas 7 da manhã até umas 5 horas da tarde, é o período de escola deles. É legal, né? Eu penso em mais pra frente fazer me estruturar melhor para eu poder trabalhar online bastante, assim, fazer coisas online, porque eu acho que dá para aprender demais, é muito imersivo, tá tudo na mão ali, tudo mais fácil. Ah, quer ouvir uma música, eu consigo colocar a música ali. Ah, vamos ver esse vídeo, já coloco o vídeo. Sim. Ah, vamos ver essa chamada aqui. Então, assim, às vezes num presencial, você tem que estar levando as coisas, né? Tem que estar fazendo. Então, assim, ali é muito mais rápido, aprende demais, é muito legal. Então, eu quero mais para frente poder voltar, porque eu parei. Eu parei com aula online. Só ficou... Sim. Desde que eu entrei lá na escola particular, né, eu parei. Aí agora eu tô aí uns 5 anos que eu não dou aula online mais. Sim. Mas eu gostaria de voltar com tudo. Sem contar o tempo que você demora para se deslocar da sua casa até chegar no local de trabalho que é a escola. Sim. Não sei onde você dá aula, mas quanto tempo você leva? Pra escola que eu tô hoje em dia? Hoje. Hoje eu tô numa escola no Curuçá. No Curuçá não tá longe. Lá onde eu moro dá uns 20 minutinhos de carro. Sim, mas você já deu aula em escolas mais longe. A escola particular, por exemplo, era em Guaianazes. Também não é tão longe, mas já era um pouquinho já de contramãozinha já tinha um trânsito a mais. Então eu demorava mais para chegar na escola. Ali eu demorava mais. Agora nem tanto. Tô na escola pública, né, ali no Curuçá, chamada Parigô. Não conheço. Você ainda tem contato com o pessoal que você deu aula em Guaianazes, por exemplo? Não? Tenho, com os professores. O diretor, essas coisas? Diretora também. A diretora também tem. Bacana, vamos convidar esse povo para vir aqui. Aí eles são fluentes também, professores, ou são de outras matérias? Não, lá é escola de ensino regular, então tem professor de tudo, de português, matemática, biologia, não sei o que. Mas tem uma professora lá, porque lá foi interessante porque eu trabalhei desde o pré, eu dava aula do pré até o terceiro do médio. Então eu teve uma época lá, o último ano passado, eu fui o único professor de inglês da escola. Só tinha eu.
Então era desde o pré até o terceiro do médio. Todo mundo da escola era meu aluno. Acho que eu conheço essa escola. O Bernardo Foi o Bernardo que me indicou também. Me indicou pra mim fazer uma entrevista lá. E ela, quando eu fiz a entrevista, a diretora falou assim, ó, o Bernardo indicou um menino, um rapaz aqui, que ele tá saindo agora. Era eu. O ano passado, ele tá saindo agora, e ele tá indicando você. Eu acho que eu sei onde é essa escola. E a gente procurou, né? Por quê que eu saí de lá? Porque eu passei no concurso. Isso mesmo. E a gente precisava de um professor de inglês. E foram alguns professores lá para fazer entrevista e tal. Então eles estavam querendo indicações, eles estavam malucos atrás de um professor. Sim. E tá difícil, viu, cara? Tá Difícil o professor. O professor quer trabalhar online, ele não quer mais ficar indo nas escolas, não. Tá verdade. bem difícil. Mas deu certo. No final das contas, agora eles estão lá com uma professora de inglês, né? Que tá trabalhando lá. Mas eu acho que eles colocaram... Tem 2 professoras agora. Tem uma para os pequenininhos, do pré até o Fundo 1. Aí tem uma outra que é do Fundo 2 ao médio, que é a Gisele, né? A Gisele acho que tá do Fundo 2 ao médio. E a outra professora tá no Fundo 1. Então você deu aula pras criancinhas também. Sim. E pros adolescentes. E pros grandes. Pra qual que você achou mais difícil? Qual que achou melhor? Cara, a série que eu mais gostava era o pré. O pré era o mais legalzinho de todos. Por quê? Eles são agitados? Porque eles são muito divertidos, cara. Tudo é animado. Você, vamos fazer, vamos! Vamos! Sabe, era tipo assim, muito chegou o professor! Nossa, eu chegava na porta, assim, tinha um vidro, assim, né, na porta. Aí eles já ficavam olhando de lá, vem. Eles ficavam assim, tudo, sabe, agoniado pra eu entrar na aula. E acho que também porque a gente se viu uma vez na semana só, Sim. né? Era uma vez na semana. Então eles tinham essa expectativa. E era uma horinha também? Era 45 minutos, né? Cada aula. 45 minutos. Então era uma coisa bem rápida, então a gente aproveitava o máximo. Eles gostavam, eu gostava demais. Depois tinha o primeirinho, o segundinho também, que era legal. Do Fundo 2, que eu gostava lá, se eu não me engano, era o 6º ano, cara. Eu gostava do 6º por causa do tema que abordava lá o sistema deles lá de ensino. Sim. O que eu ensinava, eu gostava, né? No primeiro, segundo e terceiro do médio, era um pouco mais complicado porque não tinha tanta gramática. Era mais interpretação de texto. Então ali era mais complicado porque se não tivesse todo mundo no mesmo nível e não estavam... Isso é verdade. Né, era muito difícil do cara interpretar um texto. Porque muitos alunos têm dificuldade de interpretar até mesmo em português. Sim. Imagina você interpretar um texto, eram uns textos muito grandes. Então eu trabalhava com eles muito a palavras-chave, né? Sim, e eu ensino bastante também principalmente quando a gente pega um videozinho de uma série ou de um filme curto, de que a gente falou, de no máximo 2 minutos pra gente dar aula. E aí, olha o contexto. O contexto vai falar muito. Se você vê um casal brigando agora, ele pode falar em coreano, eles estão falando em coreano, eles estão brigando. O cara tira a aliança do dedo, a mulher tira a aliança do dedo, joga no chão e sai fora. O que você acha que está fazendo? Tá se declarando um pro outro? Tá pedindo em casamento? É um término de um relacionamento. Então, o contexto, a imagem, a situação vai falar por si, mas eu não sei falar inglês. Você vai olhar o que está acontecendo e aí você vai começar a deduzir. Aí você tem uma palavra que você já conhece, outra ali. E vai começar a se identificar e começar a perceber. Sim, né? Essa observação, igual você falou da imagem. Na escola pública que eu tô agora, o 9º ano, ele tá estudando exatamente isso. Nós estudamos exatamente isso. Tirinhas, interpretação de tirinhas. Então eu explico para eles, falo, você tem que observar os desenhos, observar as movimentações, os diálogos, os balões, palavras-chave aqui. De repente, numa tirinha dessa, às vezes só uma palavra daqui você não conhece. Tem se você 10. não conhecer, você só não conhece uma, mas você conheceu as outras. Se você pegar todo o conjunto ali, você vai conseguir saber o que está falando mesmo não conhecendo aquela palavra. Mas aí você tem que ser inteligente, usar a cabeça ali, né? E pensar em tudo para fazer. Porque eles ficam, tô com medo, não sei, deixa isso para lá, não quero fazer. Né? É mais fácil. Eu falo assim é fácil. Agora tenta fazer aí, vamos lá, vamos interpretar. O medo nos limita, é verdade. Às vezes eles deixam pra lá, o pessoal fala que não aprende inglês na escola pública, mas é porque o aluno muitas vezes deixa, ele não quer fazer. Que legal. A realidade é essa, às vezes ele não quer. O aluno que quer, ele vai, ele faz, ele pergunta, ele vai atrás, ele entrega pra você no final da aula, ele quer o seu visto, sabe? Então assim, é o interesse do cara. O mais legal é quando o aluno não sabe. Isso que os alunos não entendem. Pra gente, quando eles não sabem que é interessante, que é que você consegue ensinar, né? Que bacana. A gente já tá chegando bem ao final. Você quer deixar, assim, por exemplo, o seu @ no Instagram pra alguém te acompanhar, algo do tipo? Sim, eu vou até olhar aqui. Porque eu tô tão distante do Instagram.
ultimamente. No começo eu tava postando bastante, eu tava postando muito. Consegui até alguns alunos pelo Instagram, mas agora eu meio que... Deu uma parada? O Instagram é teacher, né? Teacher _ UX. O X é WEX. Então é teacher _ UX. Eu parei. A última vez que eu postei foi dia 17 de janeiro. Mas stories eu posto mais. Sim. Vou voltar. Você coloca pretendo dicas voltar. como que você faz nos stories ou nas suas postagens? Sim, tem muita postagem aqui, principalmente umas postagens antigas, onde tem várias dicas, né? Eu fazia, eu dedicava um tempo para os meus posts antigamente. Então, eu trabalhava com isso. Falei, não, a internet, eu consegui muito aluno por lá. Então, eu trabalhava muito mais agora, com a correria do dia a dia. Eu realmente deixei de lado. Mas eu pretendo voltar para a internet, para essa coisa do online. O Instagram é totalmente voltado o Instagram é business, né? Quando eu coloco filme, eu já coloco pensando nos meus alunos. Coloco uma série, imaginando a reação dos meus alunos. Coloco uma dica de inglês, pensando em vocês, meus alunos. Então, é isso. Também, quem quiser entrar em contato comigo, tá aí, Teacher Vanderlei Araújo. No meu Instagram é Teacher Vanderlei Araújo. No YouTube é Vanderlei Araújo. E se você colocar VAD English, você acha o meu canal no YouTube. Tá bom? Muito obrigado a todos que acompanham a gente aí nesse bate-papo. Muito obrigado também pelo Wesley, que estava aqui cooperando com a gente, falando um pouquinho das experiências e dando bastante dica pra gente. Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade aí de poder falar também um pouquinho da história. Tá bom. Muito obrigado, galera. A gente vai ficando por aqui.